Beleza. Opa, bom dia, senhores, tudo bem? Bom dia, galerinha. Primeiro dia de live. Estão me ouvindo bem aí? Pessoal, primeiro dia, tudo bem experimental, né? Para quem não tem tanto contato com a gente, a gente estava com esse planejamento para rolar provavelmente no meio do ano que vem, do meio do ano que vem para frente, né? Algumas iniciativas como podcast, vídeos curtos ensinando o que é e como faz algumas coisas na AWS. Em cloud com foco na AWS, que é o nosso foco, mas em função do problema de coronavírus e tal, todo mundo em casa, a gente pensou, poxa, por que não a gente antecipar? E por isso talvez algumas coisas estão ainda meio experimentais, a gente está testando, estamos aprendendo, estamos mexendo na plataforma tal e tudo mais. Por favor, compartilhem aí com a galera, compartilhem o link, todo dia de manhã a gente vai estar, a ideia é que os vídeos, que as lives também depois vão ser compartilhadas on demand, para que quem não conseguiu ver no horário as veja, né, e consiga acompanhar. E o modelo, eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês. Conseguem ver a tela aí? Opa, aqui tá aparecendo bem, Flávio. Beleza. No aplicativo parece mais tranquilo. Fica coordenando aí para ver se o pessoal responde. Beleza, pode deixar. Por enquanto só o Matheus. Beleza. Então, a ideia é hoje a gente fazer um bate-papo sobre as certificações da AWS, e o modelo vai ser sempre 30 minutos sobre o tema, e depois 15 minutos onde a gente vai falar sobre alguma coisa um pouco mais técnica. Hoje vai ser uma coisa mais genérica, a gente vai falar sobre cloud computing como um todo, mas a gente trouxe alguns assuntos aqui, alguns assuntos são bem introdutórios, outros nem tanto, e a ideia é que a gente tenha coisas do mais básico ao mais complexo, e vamos soltar pelo menos com uma semana de antecedência como é que a gente vai fazer. Para esses primeiros dias, a gente pensou, foi até uma dica do Eric Miller, que a gente falar sobre certificações. Então, a gente vai falar vamos focar em certificações, hoje a gente vai falar de forma um pouco mais genérica. Ao longo dos dias, nós vamos falando detalhe sobre detalhe de algumas das certificações. As certificações que a gente tem mais penetração, que a galera utiliza mais. Algumas vão ficar de fora do específico, mas a ideia é que no futuro próximo a gente fale delas também. Bom, eu vou puxar aqui a telinha. Ô, Evandro, confirma para o pessoal aí se eles estão conseguindo ver, o conteúdo. Tá bom, pessoal, vocês podem postar aí no chat, tá aparecendo para vocês, por aqui para mim tá aparecendo. Minha voz parece que também, né? Só uma breve introdução sobre nós aqui, né? Eu sou Flávio Hessia, trabalho na da Rede, sou CTO, na apresentação técnica aqui depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso currículo. Tem algumas certificações da AWS, e o Evandro, se apresenta aí, Evandro. Cara, eu sou um arquiteto sênior da rede também. Eu tenho algumas certificações técnicas. Trabalhei com o Flávio, a gente está trabalhando juntos aí quase um ano, né? E é isso, por enquanto é isso.
O pessoal falou que tá ok lá, Flávio. O pessoal respondeu, algumas Beleza. pessoas, disse que tá aparecendo. Eu tô com o link do YouTube aberto também, tá aparecendo aqui. Show de bola. Beleza. Eu vou controlar aqui controlando aqui no tempo. A ideia é que a gente toque a primeira parte dando um overview sobre as certificações aí pra galera saber para onde vai. Nós não vamos falar detalhe técnico de cada uma delas, isso a gente deve fazer ao longo da semana, né? Dentro desse cronograma aqui. Amanhã a gente vai falar sobre a Practitioner, depois sobre a Solution Architect, Associate, depois sobre a SysOps, e assim a gente vai indo, tá? Bom, vamos lá, jogo rápido. O modelo de certificações da AWS ela tem mudado bastante, inclusive dentro desse diagrama aqui tem uma novidade para sair já. A galera sempre pergunta, né? A galera que está um pouco mais entusiasmada, um pouco mais envolvida, sempre pergunta, poxa, mas por onde começar, né? A gente vai falar sobre o fluxo comum e depois a gente vai tentar dar a nossa opinião com relação a essa questão de qual certificação começar. Seguindo a carreira de baixo para cima, né? A gente tem a Foundation, que é a Cloud Practitioner, que é a primeira certificação, né? A AWS fala em 6 meses de estudo e, se possível, de vida prática com Cloud. A Cloud Practitioner é uma certificação bem introdutória. Ela é, em geral, a certificação que a gente exige aqui, primeiro de todo mundo, né? Para todo mundo ter um conhecimento básico. E depois, para a galera mais de negócio. Então, o time comercial e tal, tudo mais, porque assim, eu tenho um overview bem introdutório sobre os serviços mais utilizados da AWS e sobre o modelo, sobre a precificação, a forma com que a AWS precifica as coisas e tudo mais. É uma certificação que, com um pouquinho de estudo, um pouquinho de esforço, quem tiver um pouquinho de conhecimento consegue tirá-la bem tranquilamente. E ela é a primeira certificação que pode ser feita de casa, né? Então, essa certificação você pode tirar ela no conforto da tua casa, não tem necessidade de ir para os órgãos. Você lembra o valor, ou Evandro, o valor das certificações? Depois a gente vai falar mais detalhe dela amanhã, mas você lembra de valor? Cara, eu lembro das Associate e da Professional. São, se eu não me engano, $150 cada Associate, $300 as Professionals ou Specialties. Só que você passando em uma, eles te dão um voucher de 50% para a próxima. Se eu não me engano, a Practitioner acho que é $100. Eu confirmo aqui também. O Julião entrou com a gente também, pessoal. O Júlio tinha caído lá na internet, todo mundo tá de casa, né? E tá de volta no ar aí também. Ô Júlio, o Júlio Ferraz, ele é da rede, especialista nosso, se apresenta aí também, cara. Bom, pessoal, bom dia. Me chamo Júlio Ferraz, já trabalho na rede já há quase 2 anos. Faço parte do time de especialistas de Amazon, e lá também tem algumas certificações técnicas, dentre elas exclusivamente Architect. Boa. E a Practitioner. E a Practitioner, né? Boa. Então, depois que a gente sai das Foundation, a ideia é que no futuro tenha mais Foundation, né? Essa aqui ela é bem geral. Depois a gente vai para as Associate, que são certificações com nível de dificuldade um pouco maior, e aí a gente começa a entrar nas especialidades, né? Que em geral a gente recomenda que seja feita é a Solution Architect Associate, que a gente chama de SA, ou SAA. Ela cobre todo o conteúdo da Practitioner, né? Então, por isso que a galera normalmente pergunta, poxa, mas tirar a Associate ou tirar a Practitioner primeiro, né? A minha opinião, que eu sempre digo, o ideal é tirar primeiro a Practitioner, por alguns motivos. O primeiro deles é que você já pega experiência, é, né? Uma certificação relativamente mais, com nível de dificuldade menor, você já pega experiência para depois poder tirar a outra, né? Até recomendo que, se puder fazer no instituto, que se faça. A AWS está com movimento agora para que todas as certificações sejam feitas de casa nesse período, mas tirando aí os contratempos do momento, eu sempre recomendo que faça essa practitioner dentro do órgão certificador, do órgão avaliador lá, que é o VUI e Prometric, se não me engano, o VUI e o Prometric, e para que você já pegue a manha, pode ir lá, o tempo, a região, a localidade, tempo de deslocamento e tudo mais. E aí tem uma outra vantagem também,
que toda prova da AWS que você faz, você ganha um voucher de desconto de 50% para fazer a próxima. Então, a Practitioner, eu constei que custa $100, se você fizer a prova de $100, você ganha um voucher para fazer a próxima. Se a sua próxima for uma Associate, você ganha um voucher de $75 para fazer a prova, que custa 150. Se você for fazer, por exemplo, uma Professional ou Specialty, elas custam $300. Aí vale bem a pena você usar o voucher para fazer essa outra. Então, Solution Architect, a ideia é para a gente diz todos os níveis de profissionais, porque ela dá um overview bem geral, um pouco mais técnico sobre todas as tecnologias da AWS, ou as principais, e é recomendadíssima para, cara, quem é pré-vendas, quem vai fazer arquitetura, trabalhar com elaboração de projetos, arquitetura. Ela fala bastante sobre o modelo, sobre precificação, um pouco mais profundamente ali, como que é habilitado os serviços, cada um dos serviços, como utilizá-los. Então, a gente já precisa de um pouco de hands-on. Tanto que a AWS para as Associates, a AWS fala em 1 ano de experiência, né? Então, 1 ano de experiência trabalhando com a AWS para caminhar para as Associates, para certificações Associates. O que não quer dizer que você não vai conseguir tirar ela sem essa experiência, tá? No final, vamos falar um pouquinho já também de como que é o processo para tirar a certificação e tudo mais, né? O processo burocrático. Sobre a Associate, algum comentário? Todo mundo aqui tem Associate, né? O Ferraz e o Evandro também, né? Isso. Eu tirei as 3. Sim. Beleza. Quanto tempo vocês estudaram aí para tirar? Mais ou menos. Cara, eu estudei cerca de 1 a 2 meses cada uma, assim. A arquiteto para mim foi mais... A arquiteto e a developer, no meu caso, foram mais fáceis, porque acho que é um pouco mais do meu dia a dia, né? Então, eu estudei 1 mês fazendo simulado e curso, e a SysOps, que não é muito minha praia, foi um pouquinho mais, daí 1 mês e meio, 2 meses. Só para pingar os is aqui também, o meu background, eu venho de networking, né? E meu background é infra, sistemas operacionais Windows e Linux, mas principalmente networking. O Evandro, o background dele é dev, né? Então eu brinco que a gente é DevOps, né? Então ele sempre que tem assuntos de desenvolvimento e tal, ele é o cara mais indicado. Já o Júlio tá junto comigo aí, né, cara? Vem de Linux, né, Julião? Sim, sim. Meu background é todo em Linux, já 16 anos só de Linux. E especificamente para Architecture, eu estudei por volta de 3 meses aí. E depois na Practitioner eu só estudei 1 semana. Mas para porque poder você tirou fazer prova. depois, né? Você tirou Exatamente, depois, eu tirei depois. E atualmente eu estou me preparando para poder prestar o exame para Professional também. Sim. Uma informação bastante relevante é que a Practitioner ela surgiu depois da Associate, né? Então, a galera que já tinha a Associate e quis tirar a Practitioner, como acho que nós 3 estamos nesse cenário, óbvio, foi mais fácil, porque uma prova cabe dentro da outra, né? A Associate Solution Architect. Lembrando que, assim, esses tempos, pessoal, porque a gente trabalha com isso, né? Então, é um pouco mais facilitado, né? O tempo é mesmo a gente pegar todo o conteúdo e treinar nos simulados. Tem alguns simulados, a gente vai falar sobre eles quando a gente falar de cada uma das certificações. Aí depois a gente entra na SysOps. A SysOps, ela é uma certificação voltada para a parte de operação, então para quem é de operação, e o foco dela é muito em troubleshooting. Ela tem boa parte do conteúdo da Solution Architect, Associate, e parte também da Developer. Por quê? Porque a ideia é troubleshooting, diagnóstico, correção de problemas e tudo mais. Então, o foco dela é mais operacional, menos de design e mais de solução de problemas e dia a dia, né? Então, fala muito sobre produtos de monitoramento e esse tipo de coisa, né? Produtos de sustentação, Systems Manager, esse tipo de coisa. Patch, atualização e tudo mais. O Evandro tem esses ops, né, Evandro? Foi, no meu caso, como eu sou de background de desenvolvimento, para mim foi bem chatinho de fazer essa prova. Exato, eu até brinquei que o Evandro é de Dev, eu brinquei que se ele tirasse esses ops, eu rasgava a minha, né? Mas ele tirou, eu tive que rasgar. Depois a gente tem a Developer. Então, a Developer,
ela é uma certificação, como o nome diz, voltada para a galera de dev. Ela fala também de AWS, a gente fala também sobre os serviços da AWS, que no geral são serviços ali de infraestrutura ou envolvidos no ambiente de infraestrutura, mas ela tem um foco em produtos que em geral o desenvolvedor utiliza, ou que o desenvolvedor utiliza mais, né? Então, a developer, ela fala mais sobre serviços como Lambda, que é função como serviço, tem o básico também do arroz com feijão que precisa ter, de EC2 e tudo mais, mas ela fala muito sobre questão de esteira, deploy automatizado, CI/CD, como utilizar serviços cloud native. Pô, desculpa aí, senhores, todo mundo com antivírus aí. Então, a developer, ela tem esse foco mais do profissional de desenvolvimento que quer e precisa trabalhar com infraestrutura AWS. Tá? Acho que o Evandro tem, eu tenho essa também. Para mim, falar a verdade, das associates foi a mais difícil. Como o Evandro disse, vai variar muito do background. Então, como meu background é Ops, essa para mim das associates foi a mais difícil. Exato, até interrompendo um pouquinho o Flávio, complementando, assim como o Flávio falou que a prova de SysOps é focada em infra e troubleshooting, esse tipo de coisa, a prova de developer, ela é focada em serviços de desenvolvimento da Amazon, principalmente a Stack Serverless. Então, se vocês pegarem a maior parte dos serviços serverless, DynamoDB, Lambda, API Gateway, Cognito, eu diria que 80% da prova vai ser focada nesses serviços. Em cima de questões ou de como que funciona o modelo de consistência no DynamoDB, por exemplo. Como Entra que na você parte de banco, né? Entra mais detalhes nessa parte de banco. Exato, exatamente. Sim, e beleza. Dando uma esticadinha já, falando um pouquinho mais sobre as provas, no geral, cada nível de certificação ela tem um modelo um pouco diferente, mas no geral as questões são todas de múltipla escolha, mas existem questões com mais de uma alternativa correta, e o modelo é muito de entendimento do produto, do serviço, né? Dificilmente você vê na Practitioner e nas Associate mais, mas nas Professional e nas Specialty, dificilmente você vai ver uma pergunta do tipo, qual é o limite de instâncias EC2 na sua conta? Ou qual que é o tamanho máximo de um arquivo no S3? Esse tipo de pergunta tem muito pouco na Practitioner e na Associate. As perguntas, em geral, elas são perguntas mais de conhecimento, de entendimento do produto, da solução, do serviço mesmo, tá? Então, normalmente você tem um problema e as respostas são a solução para esse problema. E você precisa entender qual que é a melhor solução para esse problema. Às vezes você tem mais de uma pergunta que é uma solução para aquele problema, mas a AWS espera que você responda a melhor solução, tendo em vista o cenário que foi passado. Tá? Isso já nas Associate, na Practitioner menos, nas Associate mais, nas Pro, 100%, eu acho. Né? Na Pro e na Specialty, 100% esse modelo. Tá? Aí depois a gente vai para as Professional. A gente tem a Professional. No passado, pessoal, tinha essa questão. Você tinha que tirar uma certificação para poder tirar outra. Hoje não. Se você quiser ir lá e fazer uma Professional agora, marcar a Professional agora e fazer amanhã, você pode. Antes você precisava tirar dentro dessa linha aqui, né? Então, precisava tirar Architect para tirar Architect, alguma dessas duas para tirar essa. E qualquer uma dessas para tirar as Specialty. Isso não existe mais. Solution Architect. Aí começou as casca grossa, né? A AWS fala em 3 anos de entendimento e experiência com design, operação e troubleshooting de soluções na AWS. Essa aqui eu tirei, foi uma prova bem casca grossa. Eu tive bastante dificuldade, principalmente com o tempo, porque a prova é em inglês. Uma dica aí para todo mundo: quem não é nativo pode solicitar 30 minutos extra de prova para qualquer uma delas, o que faz uma baita diferença nas Associate, mas para as Pro e para as Special já não muda tanto, porque o tempo da prova é maior, mas você ganha os mesmos 30 minutos. Né? Então, mesmo trabalhando bastante, né, quando eu fiz a prova da Associate, foi alguns meses atrás, da Solution Architect Professional. Foi alguns meses atrás, então quer dizer, eu já tinha, sei lá, 5 anos de experiência com a AWS,
mas mesmo assim eu me enrolei bastante no tempo. As últimas 10 questões eu fiz em 5 minutos e passei por Zeus. Ô, Evandro, tem alguma coisa para acrescentar aí da prova? Cara, ela não é, assim, é o que o Flávio falou. Peçam os 30 minutos extras, quem for para cima para arriscar professional, porque ela é uma prova cansativa, assim, ela é uma prova, os textos são bem grandes, então, assim, tem o fato do inglês, então, o cenário que eles te dão é quase que uma dissertação. Você pega você pega as provas da Associate, você tem lá umas 5, 6 linhas de texto sobre o cenário. As provas da Professional, você tem umas 20, 30 linhas de cenário e as respostas também umas 10 linhas cada resposta. Então, assim, ela é bem extensa, ela é uma prova cansativa, assim. Estejam bem alimentados no dia e preparados para passar umas 4 horas sentados lendo em inglês, assim. Essa é a dica, acho que essa é a principal dica, cara. Além da preparação com os estudos, fazer simulado bastante ajuda. Quando vocês começarem a fazer o simulado, vocês vão ver o quão cansativo é a prova. Exato, exatamente. Faz simulado de cabo a rabo, né? Do começo ao fim, ali, como se fosse a própria prova, né? É uma dica que a gente sempre dá. O Ferraz está estudando para Solution Architect Pro, né, o Ferraz? Exatamente, eu estou estudando, e só para vocês terem noção, já no simulado já faltam minutos, entendeu? Eu estou fazendo simulados que, por exemplo, restam só 9 minutos para acabar o simulado, em cada simulado, só para ter noção em cima do simulado. Exato, e aí a dica não estude somente para os assuntos técnicos, né? Estude também o modelo da prova, né? A sua metodologia, como você vai fazer, o que você vai deixar para depois, e esse tipo de coisa. Então, vou fazer cada um tem sua estratégia, né? Mas assim, eu gosto muito de fazer. Eu faço todas as perguntas, a gente ganha no Instituto uma lousinha que você pode escrever. Então, eu vou respondendo todas as questões, eu vou anotando as que eu tive dúvida, eu marco uma alternativa qualquer e eu anoto no caderninho ali. Aí eu vou passando por todas. Se me sobra tempo, depois eu volto nessas questões que eu tava em dúvida, mas eu respondo todos, porque depois você pode voltar, né, nas mesmas questões. Então, crie sua metodologia, treine e eu tenho severa dificuldade com o tempo, né? A gente quer fazer muitas primeiras questões darem certo, porque você acabou de entrar ali na prova e tal, mas depois você acaba tendo problema com o tempo nas últimas e acaba tendo que responder as últimas de forma dinâmica, né? Só para vocês terem uma ideia, a prova Pro, ela tem 180 minutos, né? Se você pedir a meia hora extra, aí você vai ter 210 minutos. Mas são 75 questões e questões extensas. Então, se você fizer a conta, você tem basicamente aí 3 minutos pedindo o acréscimo, um pouco menos de 3 minutos por questão. Para ler em inglês, responder, pensar no cenário, é pouquíssimo tempo, assim. Sim, e aquela história, textão no enunciado, textão em cada resposta. Então, você tem 5 alternativas com textão. Eu cheguei a fazer questão na Solution Architect e na Network Specialty, eu cheguei a responder questões que tem 4 páginas, assim, rola 4 vezes a página de tanto texto que tem para você responder uma questão em 3 minutos na sua língua que não é nativa, que para mim, apesar de eu arranhar bem, não é minha língua nativa, né? Algum termo sempre acaba enroscando e tudo mais, né? Isso é muito legal da prova também. Nosso conselho é estude inglês, faça a prova em inglês, porque você não tem alternativa, mas estude inglês, os conteúdos em inglês, nós vamos falar sobre o material que a gente usou para estudar para cada uma delas e tudo mais. Depois, DevOps Engineer, essa é a que eu estou estudando agora. Eu me atrasei um pouco aí nos meus estudos, adiei a prova, mas agora eu vou aproveitar essa jornada esse tempo maior em casa para ver se eu mando bala dela. Eu estudei já o conteúdo todo e estou agora na fase de simulados. Essa é uma provinha que também é bem casca grossa, né? Amanhã a gente deve trazer alguém que tem ela. O Evandro não tirou ainda ela, né, Evandro? Você está estudando para ela também, né? Tô no mesmo caso de você. Eu já fiz o curso, estou fazendo simulados e procrastinando marcar a prova. Porque eu, particularmente, eu só vou para a prova quando estou com 85% a 90% de nota nos simulados, mas é a minha metodologia de estudos, né? Sim. Como eu não estou ainda, eu não marquei ainda a prova. Lembrando que aquela história, para você essa é mais fácil, né? Do que para mim, por exemplo, porque a DevOps ela tem mais conteúdo de dev, né?
Ela tem Mais mais ou menos, né? Ela é bem Sim. mescla, né? Ela tem bastante coisa de system manager, de sim, automação, é esse verdade. tipo de coisa. Isso é verdade, Ela isso é, é verdade. ela é DevOps, né? Então, Ela é assim, difícil ela é para nós bem... dois, né? Ela é difícil para nós dois, né? Mas ela tem Exato. bastante coisa de dev, isso aí é uma coisa que eu tô penando, ela tem bastante coisa de dev mesmo. O que é Sim, bom também, que eu tô aprendendo, né? sim. Beleza, aí depois a gente vai para as specialty. As specialty, elas têm um nível de dificuldade, o tempo e tudo mais das Pro. Então, assim, imagine que a gente tem mais 5 certificações com nível Pro, e a Big Data, que é a primeira que a gente vai falar, ela é uma que está se transformando em duas. Então, no futuro próximo, ela vai ter uma de database e uma de analytics. Então, hoje engloba tudo, ela inclui toda a parte de banco, banco gerenciado da Amazon, alguns engines de banco específico e tudo mais, e a parte de Big Data também, criação de data lake, extração de dados, ETL, conversão e etc. No futuro próximo vai mudar, então vai ficar só a parte de banco, a parte mais específica de DBA, migração e esse tipo de coisa, e uma só de analytics, que vai trazer a parte de transformação de dados, ETL e tal, e tudo mais, mas certificação casca grossa. Eu vou ver se eu consigo aí nos próximos dias, tem um Solution Architect da AWS, que é muito gente boa, já trabalhei com ele em diversos projetos e tal, que ele tem só todas as certificações. E aí a gente vai ver se a gente consegue trazer ele para um bate-papo depois, para falar um pouco mais específico dessas certificações que eles já tiraram. Beleza, algum de vocês com experiência? Não, nenhum tem e ainda não estão em fase de estudar, né, senhores? Para Big Data. Senhores? Estão me ouvindo? Todo mundo? Ferraz, Evandro, eu caí ou vocês caíram? Eu tô ouvindo. Não, eu não tenho. Não tem, não tá no meu roadmap, cara. Beleza. Eu tava falando com o mudo habilitado aqui. Erro de conferência número 1, né? Falar sem Exato. Exato. Ela não tá no meu roadmap próximo, não, mas com certeza eu vou tirar. Eu vou buscar todas. Mas provavelmente ela vai entrar aí depois. Eu tô estudando para DevOps, né? Eu tenho todas essas 5. Eu tenho a Network Specialty também. Estou estudando para DevOps. E aí depois eu vou para Security. Da Security eu vou sair um pouco, eu vou para Kubernetes, para ver se eu tiro a certificação de Kubernetes, aí depois eu volto para cá. Aí provavelmente eu devo caminhar com as outras 3 que faltam, que é a Big Data, que vão faltar nesse momento da minha vida. Provavelmente tudo isso ainda esse ano. Agora, Big Data, Machine Learning e Alexa provavelmente vão ficar para o ano que vem. Network Advanced Specialty. Essa é uma prova bem casca-grossa também. Eu tirei ela no ano passado, não me lembro certo, mas acho que no ano passado, isso no meio do ano passado. O meu background é network, então assim, eu confesso que eu ganhei umas perguntinhas de lambuja, né? As perguntas das barras, né? A gente brinca aqui na da rede que as barras é cálculo IP, né? O endereçamento IP. Então, foi um pouco mais fácil, eu tive algumas vantagens aí, porque algumas questões eu acabei ganhando de lambuja, mas novamente, tive problema sério com essa prova com relação a tempo. Demorei as últimas questões ali, eu fiz com muitíssimo pouco tempo. Essa aqui foi até pior do que a Solution Architect, que eu subestimei até mais. E, as últimas questões, as últimas 5 questões ali, eu tinha 2 minutos, fui no eliminação rápida, assim, 10 segundos para fazer cada questão. Essa certificação é uma certificação que ela tem foco na parte de redes, na parte de network, então, assim, ela fala bastante sobre endereçamento IP, BGP, os próprios componentes, né? Tem bastante de ambiente on-premise também, porque ela fala sobre integração de ambientes com VPN ou com Direct Connect, que é o serviço de link dedicado da AWS. Mas também sobre a parte de integração de rede, segregação, segmentação, throttle, performance, tudo mais. Tem uma prova que tem um conteúdo. Muita gente fala que essa prova é a mais difícil da AWS. Mas aquela história que a gente já falou aqui, ela é mais difícil porque, em geral, quem avaliou é quem não vende networking. Então, para mim, provavelmente a DevOps eu vou achar mais difícil. Eu achei que a prova de networking, eu achei o mesmo nível de dificuldade da Solution Architect. Talvez um pouco menos, porque eu ganhei umas questõezinhas de lambuja. Mas
A DevOps, pelo que eu estou estudando pelos simulados, eu estou sentindo muito mais dificuldade do que da de network, porque é o meu background, né? Aí depois a gente tem as últimas 3, Security, Machine Learning e Alexa. A de Security, ela vai tratar sobre serviços. A AWS tem uma framework chamada Well Architected Framework. É um conjunto de 5 pilares, cada pilar fala de alguns assuntos e boas práticas de serviços que, óbvio, são focados na AWS, mas que podem ser aplicados a qualquer ambiente, a qualquer workload, seja on-premise ou AWS ou outras nuvens. E existe um pilar, que é o pilar de segurança, né? Os pilares são segurança, performance, excelência operacional, que trata as questões de operações, monitoramento, etc. Depois a gente tem um pilar, que é o pilar de custos. Olha que engraçado, a AWS ensinando a gente a reduzir custos na AWS. Isso é inerente ao serviço da AWS, tá? A gente vai vendo aí em todas as lives que a AWS não está interessada em você simplesmente pagar muito para ela. Ela está interessada em você pagar muito para ela porque o seu serviço, porque o seu negócio está crescendo. E o último é tolerância à falta, que é alta disponibilidade, né? Um outro pilar. Então, esses são os 5 pilares que formam a certificação de segurança. A certificação de segurança, ela vai tratar os pilares que são tratados nesse documento Well Architected, e também padrões de mercado, PCI, padrões de criptografia em trânsito, criptografia em repouso, a própria parte de networking ali, com fechar a casinha e tal, não deixar a coisa aberta e tudo mais. Então, a segurança é por aí, ela é specialty também. Quem fez falou que ela é uma certificação bem hard, mas, novamente, quem é de segurança ganha umas questõezinhas de lambuja. Depois, machine learning. É a buzzword dos próximos meses, dos próximos anos, né? O Evandro tem boa experiência com machine learning aí, já palestrou sobre machine learning algumas vezes. Mas essa aqui é uma certificação voltada para produtos de machine learning, inteligência artificial da Amazon. Aqui vai entrar SageMaker, vai entrar esse tipo de serviço da AWS mais específico. É uma prova bem dev, né? Eu já bati o overview ali do que é. Para mim, por exemplo, com certeza vai ser extremamente difícil. E depois o de Alexa, né? Alexa Skill Builder. Para quem não conhece a Alexa é assistente pessoal da AWS, que hoje ela tem um modelo business, que serve para você integrar com o seu negócio também, tanto fazer respostas audíveis ali para coisa do dia a dia, como dentro do mercado, ajudar uma pessoa a chegar no produto correto, mas inicialmente ela foi criada para assistente pessoal mesmo. Então, Alexa toca a música que eu quero, Alexa acende a luz, e está muito voltada para a internet das coisas. Então, inteligência artificial com a internet das coisas. E dentro da Alexa, você consegue desenvolver skills para ela. Você consegue, um exemplo bem clássico é o skill do Bradesco. O Bradesco fez um skill da Bia para falar com a Alexa, para você, via Alexa, poder falar: Alexa, pergunte para a Bia qual é o meu saldo no banco. Isso é um skill desenvolvido pelo Bradesco, e esse skill qualquer um pode desenvolver e integrar com as suas Alexas aí. Aí a Alexa, existe os endpoints da Alexa, que são as caixinhas de som. Quando a gente falar dessa certificação aí, o dia que a gente falar dela, a gente traz alguns exemplos práticos. Eu aqui mesmo uso em casa, acende o abajur, apaga o abajur, liga a TV, desliga a TV, põe no Netflix, na série Breaking Bad, temporada 2, episódio 4, e ela roda isso para você, tá? Das specialty, quem tirou, eu conheço uma pessoa que tirou, para falar a verdade, ele falou que das specialty é a mais fácil de todas, porque provavelmente não tem ainda tantas features, funcionalidades e tudo mais. Então deve ser uma prova com um universo de conhecimento relativamente baixo. Bom, deu nosso tempo aqui, cedemos um pouquinho. Então a ideia é sempre seguir nessa linha, pessoal. A gente vai falar meia hora sobre um assunto. O assunto de hoje era um overview sobre as certificações. Queria agradecer aí o Evandro e o Ferraz. Se quiserem e puderem continuar, todo dia nós vamos bater depois 15 minutinhos sobre um assunto técnico. Obrigado aí, viu, senhores? Eu sei que o Evandro com a agenda para as 9, né? Isso, mas o pessoal tá postando uma pergunta aqui, o Henrique. Eu não sei se o pessoal também quiser postar algumas perguntas, a gente tenta responder agora. Aí ele perguntou: para ingressar nesse mundo de cloud, o que vocês me aconselham? Já começar com a AWS? Nós vamos falar um pouco sobre isso, Henrique, na apresentaçãozinha que a gente vai falar sobre o overview de cloud. Eu tenho um slide exatamente sobre isso. Então, cena do próximo capítulo, nos próximos minutos.
Mas a resposta para mim é sim, tá? Mas isso não depende só da gente. Tem mais perguntas aí? Por hora só essa, não sei se mais alguém quiser perguntar alguma coisa. Beleza. Bom, então vamos tocar o barco aqui, né? Lembrando que das agendas de amanhã a gente vai falar sobre a Cloud Practitioner. Para quem está começando, igual o Henrique aí, acho que é uma boa pedida, Henrique. Participe amanhã. Bom, agora vamos falar um overview sobre Cloud e, novamente, Cloud na visão da rede, que é o nosso dia a dia, o que a gente está envolvido aqui o tempo todo. É claro que provavelmente vão ter outras opiniões. Opiniões são aceitas, feedbacks positivos e negativos, dúvidas são aceitas aí, manda ver. A ideia é realmente a gente ajudar a comunidade, é claro, promover também a da rede, mas principalmente ajudar para que a gente também possa ser ajudado, né? Tanto ser ajudado com dúvidas, perguntas, talvez possíveis negócios, ou até, quem sabe, a galera que está interessada em vir trabalhar na rede, né? Então, a ideia, quando a gente fala em cloud, a gente sempre, quando você começa a lidar um pouco, você começa a entender o seguinte, não é cloud por cloud, né? A gente vai ver que tem vários motivos para a gente pensar primeiro em cloud, mas não é cloud por cloud. Para cada, eu sempre uso o ditado que diz, para cada tampa uma panela. Então, para cada problema uma solução, né? A gente vai ver que a AWS, por exemplo, ela já tem solução para diversos problemas, mas não tem para todos, e é importante a gente sempre pensar que o negócio precisa se pagar. No final da conta, sem din-din não tem login, né? Um dia um cliente falou isso para mim. Sem din-din não tem login. Se a conta não fecha, se para o negócio não dá match, pode ser a solução mais legal do mundo. Vai ser só um projeto, não vai ser implementado, não vai entrar na prática. Aí um pouquinho só sobre a da rede, tá? Quem que a gente é, o que a gente faz. A gente está desde 2003, estamos em algumas localidades, temos localidade regional através de alguns parceiros, trabalhamos bastante com parceiros também, logo a gente deve convidar alguns parceiros, e a nossa ideia é resultado, tá? A gente pensa sempre em resultado, independente do tamanho da empresa, a gente atende empresas de todos os tamanhos. Então, um pouquinho de merchan aí, contem com a gente, nós vamos falar depois, ao longo aí de todas as lives, a gente falar um pouco mais sobre o que a gente faz. Aí, a gente tem aí hoje um pouquinho mais de 60 colaboradores, 6 células de negócio, e aí um pouco sobre o que a gente faz. A gente tem hoje esse número está crescendo, hoje a gente já tem 40 certificações e acreditações. Hoje esse número já está maior. Eu arrisco dizer que ele está na casa de 60. Mas só a diferença aí de certificações e acreditações que todo mundo pergunta. As acreditações são as certificações internas do parceiro, né? São as certificações que só o parceiro tira junto à AWS e não tem... não é uma certificação vinculada à pessoa, mas é vinculada à pessoa dentro do parceiro. Não é uma certificação como todas as outras que a gente está falando aqui. Aí um pouquinho das nossas soluções, que a gente faz, mas vamos falar um pouquinho de cloud computing e a história, né? A gente tem em mente que a AWS inventou esse conceito de cloud computing. Aí já respondendo a pergunta do Henrique, a AWS está muito mais tempo no mercado. Por isso, ela tem uma gama de produtos muito maiores e muito mais maduros. É comum todas as clouds seguirem a seguinte linha. Quando eu lanço um produto, eu lanço esse produto MVP, mínimo produto viável. Então, o serviço pode ser vendido, eles lançam. Aí, normalmente, a gente olha, poxa, mas esse serviço não tem tanta funcionalidade, eu não tenho tudo que eu preciso. Essa é a sacada. Quem precisa daquelas funcionalidades que o produto tem, vai cair como uma luva, porque o preço vai ser justo, ele vai utilizar e aos poucos o produto vai ganhando novas funcionalidades. Com todas as clouds são assim. Como a AWS está há mais tempo, os produtos são mais maduros, eles têm mais features, né? Um exemplo é EC2, eu gosto de usar sempre esse exemplo de EC2. Quando a EC2 lançou, quando eu comecei a brincar com EC2, que é o serviço de VMs da Amazon, que a Amazon chamou de instâncias, as instâncias, inclusive elas chamam instâncias porque os discos não eram persistentes, os discos eles eram efêmeros. Então, eu trabalhava com os discos enquanto a máquina estivesse ligada. A partir do momento que eu desligava a instância, os dados do disco sumiam, né? Eles só persistiam
pelo tempo que a instância estava ligada. E com o tempo, amadurecimento, isso foi evoluindo. Então, veja, uma coisa parece tosca, você fala assim, pô, para que eu quero um servidor que não persiste nada? Ao longo das lives, vocês vão vendo que isso faz sentido, mas para a maior parte dos workloads tradicionais, não faz sentido. Mas a AWS lançou mesmo assim, e fez sucesso. Né? Aí, falando um pouquinho sobre história, o primeiro serviço da Amazon, que a Amazon lançou oficialmente, foi o SQS, que é um serviço de fila. Então, veja, cloud não está relacionado a VM. São conceitos diferentes. Né? Então, a AWS lançou o SQS primeiro internamente, né? E aí você tinha, depois ela lançou o produto Amazon SQS, que era um serviço de fila, de enfileiramento, para você ter várias partes da sua aplicação e acoplar essas partes através de uma fila. E em 2006 foi o lançamento oficial. Vejam, pessoal, nós estamos em 2020. Então, nós temos 14 anos. Esse mercado é extremamente novo. Tudo é muito novo. Ninguém pode falar que tem 20 anos de experiência com cloud. Né? E poucos falam que tem 10, por exemplo. Eu tenho 5 anos de experiência com cloud, trabalho com tecnologia há 15. Mas trabalhando no dia a dia mesmo há 5. Então, 5 anos, por exemplo, já é bastante experiência. Eu conheço gente que tem 10 anos de cloud e, com certeza, os caras... Experiência a gente não compra, né? Experiência é só vivendo mesmo. Depois, aí em 2007, já tinha 180 mil desenvolvedores trabalhando na plataforma. Inicialmente, quem usava a AWS era desenvolvedor, né? Não era um negócio muito para produção. Mas em 2010, a Amazon.com virou a Amazon.com virou inteira para dentro da AWS. Em 2012, o primeiro reInvent, que é o maior evento da AWS do ano em Las Vegas. Não sabemos como é que vai ser esse ano, em função do coronavírus. Em 2013, saiu o programa de certificações. Em 2015, a AWS já estava faturando 6 bilhões de dólares. Depois, 13 bilhões. O ano passado, a AWS faturou 33 bilhões. Em 2020, a gente já tinha 22 regiões e mais de 69 data centers. Lembrando que data centers aqui para a Amazon não são data centers, são AZs, ou zonas de disponibilidade. A gente vai falar mais para frente a diferença delas. Então, a AWS meio que criou esse conceito. Os outros players de cloud foram vindo atrás e tem produtos muito bons, alguns mais caros, outros mais baratos, mas a chave para a gente entender como cloud, o que a gente entende como cloud, e por isso que a gente fala que nem todo mundo é cloud, né? Cloud computing. Para a gente, cloud computing são players como Azure e Google, que traz esses 3 fatores, que é pay as you go, pagar somente o que utiliza, na menor granularidade possível, ou seja, poxa, pagar pelo que usa. Se eu tiver um servidor e eu pagar ele o mês todo, eu estou pagando pelo que eu uso. Mas na menor granularidade possível significa pagar por hora, por exemplo. Hoje a AWS cobra instância por segundo. Então, se eu liguei a instância, ela funcionou durante 230 milissegundos, 230 segundos, eu vou pagar aqueles 230 segundos da instância. Então, sem isso, não faz sentido. É claro que tem coisa que não dá para cobrar numa granularidade tão pequena, mas a gente tem produtos, por exemplo, que cobram por requisição, por transferência de dados, esse tipo de coisa. Segundo ponto, estrutura virtualmente infinita, ou seja, eu posso ser hoje uma banquinha de jornal e amanhã uma Amazon.com, ou hoje uma banquinha de jornal e hoje uma Amazon.com, porque eu consigo escalar a minha estrutura, crescer os meus recursos computacionais de forma extremamente rápida, já que eu estou pagando pelo que eu uso. Né? E o último, que é a cerejinha do bolo, é estrutura 100% automatizável. Eu posso, na AWS e em outros players de cloud, eu posso fazer tudo que eu faço na console web, nós vamos ver nas demos, conforme a gente for fazendo, tudo que eu faço na console web eu consigo fazer via API, via chamada de API ou via linha de comando. Isso faz com que eu potencialize a infraestrutura e faça o time de dev jogar junto com o time de ops e a gente tem as ideias mais criativas da galáxia, como, por exemplo, ter um site de contingência onde eu não pago por ele. Eu simplesmente, na hora que o site principal cai, eu tenho uma automatização para criar a minha infraestrutura do meu site de contingência. Então, veja a mudança de paradigma, né? Eu posso ter infraestrutura como código. Eu posso ter o código do que é o meu data center e criar ele sob demanda. Né? Existem recursos na Amazon, por exemplo, que eles não estão disponíveis na interface web. Eu só consigo fazer via ou linha de comando
ou via chamada de API. A Amazon lança primeiro a API, depois ela lança no painel. E aí, um ponto bem interessante, né? Existe lá o aws.amazon.com/new, que mostra todas as atualizações, produtos novos, atualizações de serviços, subserviços da Amazon. Então, em 2008 a gente teve 24 novidades na AWS. Em 2018 a gente teve mais de 1.800 novidades. Isso é um pouco assustador, ao ponto que você fala assim, putz, eu nunca vou saber tudo. Por outro lado, também é muito legal, porque nós profissionais de tecnologia, que estamos sempre fazendo, estamos sempre antenados, a gente tem sempre ferramentas novas para utilizar, além da gente ter muito valor, né? Porque quanto mais dessas tecnologias a gente vai se acompanhando, atualizando, a gente está sempre valendo muito, né? A gente está sempre... falando de certificação, né? A certificação AWS Architect Pro, um estudo avaliou ela como a certificação que mais paga no mundo, né? A que mais paga salário anual no mundo. Então, a da rede tomou essa opção. Ela escolheu por isso. Ela fez essa opção. Quando a gente começou a falar de cloud computing, a gente falou, cara, temos que ir para esse mercado. Isso foi há mais ou menos uns 5 anos atrás. A gente tinha 10 colaboradores. E a gente falou, poxa, não adianta a gente querer fazer tudo, né? Vamos escolher uma. A gente foi ver com os 3 players de cloud que existem e pela maturidade, por ter mais serviços e pelos valores serem mais parecidos com o da rede, por isso que eu digo, respondendo a pergunta do Henrique, não existe uma receita pronta, é a receita que funciona para a gente. Os valores da AWS são muito parecidos com os nossos, né? Do cliente no centro, obsessão pelo cliente, cobrar pelo que é justo e não ter um contratão, cobrar uma fortuna por um serviço só porque você é o único que tem ele, esse tipo de coisa, né? Então, a gente optou por esses valores. E até por parceiro, assim, o relacionamento com a AWS é um relacionamento que a gente entende que é muito mais técnico e saudável do que o dos outros players, que é muito mais comercial e vende o meu produto e tal. Aí, esse slide, sempre busco ele para atualizar. Então, quando eu comecei tinha 1.000 e poucos. Hoje são 1.100 serviços e subserviços. Então, a gente tem lá o EC2, no EC2 eu tenho VPN, eu tenho Peering, eu tenho o Security Group, que é a Full Firewall, eu tenho o WAF, e aí vai surgindo um monte de produtos e serviços e subserviços em volta, o que dá pra gente um canivete suíço de 1.100 ferramentas, né? E aí a tabela periódica da AWS, eu gosto de trazer esse diagrama, tem uns carinhas chamados AWS Geek. Se vocês procurarem no Google AWS Geek, eles sempre postam diagramas bem criativos, engraçados, explicando como é que funcionam os serviços na AWS. Então, e aí, o ponto aqui VM, que é para a AWS EC2, é apenas um desses serviços. Então, a gente tem um universo gigantesco de produtos e serviços desde a parte mais infra até a parte mais dev, desde a parte mais ops até a parte mais dev. E aí o quadrante mágico do Gartner, que mostra que os caras que a da rede entende como sendo players de cloud, que tem aqueles 3 itens, estão como líderes no quadrante mágico do Gartner de Infrastructure as a Service, de infraestrutura como serviço, né? A gente tem outros aqui despontando, chegando, né? E a Amazon está na frente porque começou primeiro, né? O motivo maior é esse mesmo, porque começou primeiro. Isso aqui é de 2019, né? Informação curiosa, o Google anunciou que se daqui a 2 anos, se não me engano, não lembro se 2 anos ou 3, se eles não forem pelo menos o segundo, o que significa passar a Microsoft ou a AWS cair, que eles vão sair do mercado de cloud computing. Fiquei um pouco assustado. E aí a forma como funciona a infraestrutura da AWS, né? Tá dando nosso tempo aqui já. A forma como funciona a infraestrutura da AWS, né? Já dando um overview. A AWS trabalha com regiões, então, por exemplo, São Paulo é uma região, e nessa região a gente tem 3 AZs. Uma AZ é um data center ou um conjunto de data centers. Por que um data center ou um conjunto? Porque as AZs, elas têm que ser separadas geograficamente por 11,7 quilômetros. Não tenho certeza se o número ainda é esse, mas 11,7 quilômetros, que é o que a ISO
de segurança da informação exige como boa prática. Então, quando a AWS monta uma região, ela tem pelo menos ali 2 AZs, que são inicialmente 2 data centers. Mas quando um desses data centers cresce, a AWS ela pode expandir ele de forma muito próxima. Então, eu posso criar um data center do outro lado da rua, desde que esses 2 data centers tenham interligação de baixíssima latência, esses caras vão continuar sendo uma Z. Mas eu posso ter 2 data centers dentro de uma mesma Z. Por isso que a gente gosta de usar o termo availability zone ou zona de disponibilidade e não data center, né? Então a gente tem aí hoje 20 regiões, São Paulo é uma delas. Dentro da região São Paulo existem 3 AZs, ou 3 zonas de disponibilidade. A Amazon chama de A, B e C. Curiosidade que as AZs não são as mesmas em contas diferentes. Então, para a minha conta da Amazon, a AZ A, B e C, a AZ A, por exemplo, pode ser a AZ B ou a AZ C para você. A Amazon faz isso para que a galera não suba tudo na AZ A, né? Então, ela faz meio que um balanceamento para que distribua dentro dos seus data centers para que não fique um data center lotado e todos vazios. Novidades aí, data center de Milão, agora deve dar uma segurada em função do corona. Hong Kong, Cape Town na África do Sul e Bahrein, que eu não sei como significa isso, mas eu acho que é na Ásia. E esse cara, para a gente finalizar aqui, esse cara que eu gosto de dizer, cloud já é realidade. Então, por que cloud? Né? Por que para cloud? Por que estudar cloud? Por que estudar para certificações? Primeiro que é um caminho sem volta. Né? A gente tem intempéries, claro, por exemplo, o dólar agora está sendo um grande problema, mas e a Amazon já anunciou que ainda esse ano vai fazer um anúncio sobre como vai ficar o billing nacional. Não temos novidades ainda, mas ela já anunciou que terá o billing reais. Mas é um caminho sem volta. Então, quem vai não volta. Eu brinco que dá preguiça. Para quem trabalha com cloud, dá preguiça falar com on-premise. Outra coisa, as aplicações elas já estão surgindo cloud native, né? A gente está com o caminho lá do Pix, que é a transferência interbancária instantânea, né? Que você vai conseguir fazer transferência bancária instantânea. Todos os players que estão lançando esse produto, eles já lançam cloud native. Eles falam assim, qual é a sua cloud? Tá aqui o seu script, roda ele para subir o meu serviço, o meu produto. Não é mais um pacotinho que você instala dentro de um servidor. Né? Então, a Sensidia, por exemplo, tem um produto de API Gateway que ela já acopla automático na sua cloud. Então, é cloud native, o produto já está surgindo para ser cloud. Então, ele não consegue falar sem ser cloud. Ele usa recursos e vantagens, benefícios de elasticidade, escalabilidade que só a cloud tem. A nova geração já nasce cloud, então a molecada nova que está surgindo, tomara que indiquem aí o canal da rede.com.br/live, vai ser o caminho sempre. Indiquem aí pra galera, tô me sentindo um youtuber, né? Se inscrevam, dê o like, cliquem no sininho, compartilhem. A nova geração, ela vai falar cloud native, cara. Então, a gente que é da velha, não tem escolha. O profissional, ele não vai querer trabalhar com a gente se a gente ficar trabalhando com um modelo que ele não está acostumado. Ele estudou, trabalhou, aprendeu na escola trabalhar com cloud. Quando você traz ele para um ambiente que não é, ele sente um peixe fora da água. Né? A mesma coisa que a molecada nova que está crescendo agora com devices, com dispositivo celular. Provavelmente essa geração que está surgindo agora, você vai tirar o device da pessoa, ele vai se sentir pelado, né? Como já está acontecendo com a gente, né? A gente fica sem celular, parece que falta alguma coisa, né? Além disso, tem a questão dos desafios de retenção. Então, né, voltando ao item anterior, se você não vai para a cloud, provavelmente o seu profissional vai querer ir para outra empresa, porque ele vai querer viver essas questões, né? E um outro ponto importante é se o concorrente está usando. Né? Então, enquanto o Bradesco e Itaú estava ali num ambiente ainda on-premise, né, e esses bancos já estão no movimento para ir para as clouds, me surge o Nubank, me surge o Banco Inter, que são bancos completamente digitais e completamente cloud. Né, então, e que trazem preços menores, vantagem, agilidade e tudo mais. Bom, senhores, é isso. Acho que o Henrique tinha feito a pergunta ali. O Henrique é o Henrique Brito, conhece esse cara. Seja bem-vindo aí, Henrique. Participa sempre. Então, assim, a resposta para a gente é sim. O que a gente indica é começar com a AWS por esses motivos, mas, cara, cada um no seu sabor. Pessoal, obrigado para todo mundo. A gente vai depois deixar a live disponível. Depois a gente deve também editar e cortar a live e fazer vídeos mais curtos.
E amanhã a gente está de volta aí. Se puderem, participem, pelo menos fiquem ouvindo aí enquanto está tocando outras coisas. É muito importante a participação de todo mundo para o projeto virar e continuar, tá bom? Valeu, senhores, abraço. Evandro, se tiver aí ainda, Ferraz, se tiver ainda. Obrigado demais. Opa, tô aqui. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Ferraz.